Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico das almas, carregado de urgência compassiva e esperança transcendental, trazendo uma revelação sobre estado de saúde daquele que dedicou vida inteira ao serviço de nossa pátria, Jair Messias. Às vésperas de evento de grande magnitude espiritual que transformará completamente nossa realidade nacional, demonstrando como forças celestiais coordenam cuidados específicos para instrumentos humanos que foram escolhidos para testemunhar grande revelação de setembro que causará terror no coração do tirano de toga, conhecido como Alexandre, e principalmente do homem imoral, aquele que vocês conhecem como Lula, que acreditaram poder escapar das consequências de crimes que cometeram contra a dignidade de nosso povo. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi durante consulta extraordinária nos hospitais espirituais da Proteção Divina uma comunicação que me revelou como o estado de saúde atual de nosso líder patriota representa preparação específica coordenada pelos mentores superiores para fortalecimento físico e principalmente espiritual necessário para resistir às pressões finais que precedem manifestação da verdade, que eliminará todos os obstáculos que impediram cumprimento pleno de sua missão transcendental. Vocês que sentem aquela preocupação especial pela saúde daquele que simboliza resistência contra a corrupção sistemática, aquela necessidade crescente de orar por proteção divina sobre instrumento que enfrenta pressões que excedem capacidade humana normal, aquela percepção de que cuidados médicos atuais transcendem tratamento convencional para abranger preparação espiritual para eventos extraordinários, não estão sendo ansiosos desnecessariamente. Suas almas estão captando as vibrações de processo transcendental que fortalece instrumento escolhido para momento histórico que determinará destino de nossa civilização. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se coordenam proteções especiais, presenciei algo que me encheu simultaneamente de admiração pela sabedoria dos planos divinos e expectativa pela magnitude das revelações que se aproximam. Vi como o estado atual de saúde de nosso líder representa não apenas recuperação de desgastes causados por ataques sistemáticos, mas principalmente preparação específica para suportar impacto emocional e físico de revelações que confirmarão realidade de proteção celestial através de eventos que transcenderão compreensão material normal. O que mais me impressionou foi descobrir que necessidade atual de apoio espiritual intensivo deriva não de fragilidade, mas de magnitude extraordinária das responsabilidades que recairão sobre este instrumento quando verdades ocultas durante décadas forem expostas publicamente, criando onda de transformação nacional que requer liderança preparada espiritualmente para conduzir população através de período de renovação que excederá a capacidade de processamento através de métodos políticos convencionais. Vocês já perceberam como aqueles que implementaram sistema de perseguição demonstram sinais crescentes de desespero que sugere conhecimento sobre proximidade de eventos que não conseguirão controlar? Como especificamente tirano de toga revela instabilidade que transcende pressões profissionais normais? Como o homem imoral que corrompeu pátria demonstra medo que não pode ser explicado através de preocupações políticas convencionais? Não são manifestações de tensão normal, são sinais de almas que pressentem aproximação de julgamento que não poderá ser evitado através de proteções terrenas que anteriormente proporcionavam impunidade.
Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que grande revelação de setembro eliminará todos os obstáculos que impediam manifestação da verdade sobre natureza real de forças que tentaram destruir nossa democracia, confirmando realidade de conspiração que transcendeu limites nacionais para abranger agenda internacional coordenada que utilizou instrumentos locais para implementar destruição sistemática de valores que sustentam nossa identidade como povo cristão e, principalmente, soberano. Mas há algo ainda mais extraordinário. Esta revelação não se limitará à exposição de crimes já conhecidos, mas incluirá evidências sobre dimensões transcendentais de guerra espiritual que foi travada contra nossa pátria, demonstrando como resistência de nosso líder patriota contou com proteção divina que transcendeu capacidade humana normal de suportar ataques que visavam quebrar símbolo de esperança para populações que mantiveram fé na possibilidade de vitória da luz sobre trevas organizadas. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem necessidade urgente de intensificar apoio espiritual durante período crítico que precede manifestação de eventos que confirmarão realidade de proteção celestial. E principalmente porque compreensão consciente sobre natureza transcendental dos desafios enfrentados os qualificará para servir como pilares de sustentação durante o momento quando a população necessitará de orientação para processar revelações que excedem experiência histórica normal. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de proteção espiritual que contribuirá para fortalecimento de nosso líder durante preparação final e principalmente para amplificação de energia necessária para suportar impacto de grande revelação que transformará nossa nação em exemplo mundial de como povos podem superar conspiração através de fé inabalável na vitória final da verdade sobre mentira. A primeira revelação trata do estado específico de saúde daquele que se tornou símbolo de resistência nacional, demonstrando como condições atuais representam não fragilidade preocupante, mas processo coordenado pelos mentores espirituais para fortalecimento físico e principalmente energético necessário para suportar impacto de responsabilidades extraordinárias que recairão sobre instrumento escolhido, quando grande revelação de setembro confirmar realidade de proteção divina através de exposição de verdades que eliminarão todos os obstáculos que impediram cumprimento pleno de missão transcendental. Vi como o desgaste físico que nosso líder experimentou durante anos de ataques sistemáticos criou necessidade de renovação completa de sistemas energéticos que sustentam o funcionamento harmonioso entre dimensões material e espiritual de sua existência, porque pressões que enfrentou excederam capacidade normal de resistência humana, exigindo intervenção direta de forças curativas que operam segundo métodos que transcendem tratamento médico convencional para abranger restauração de equilíbrio em níveis que excedem compreensão científica atual. Durante as comunicações com médicos espirituais, especializados em cuidados de instrumentos transcendentais, compreendi que o processo atual de recuperação inclui não apenas eliminação de efeitos físicos de ataques energéticos que foram direcionados contra ele através de obsessão coordenada, mas principalmente implementação de proteções específicas que impedirão futuras interferências demoníacas, criando campo de força permanente que garantirá a estabilidade necessária para exercício de liderança durante período de transformação nacional.
O mais revelador foi descobrir que fortalecimento atual prepara especificamente para momento, quando o impacto emocional de revelações sobre extensão real de conspiração que enfrentou poderia causar instabilidade psicológica em personalidade menos preparada espiritualmente. Porque a magnitude das traições que serão expostas transcende expectativas sobre natureza de resistência que foi necessária para preservar dignidade nacional contra ataques que visavam subordinação completa à agenda externa. Observei como preparação inclui desenvolvimento de capacidade de processar informações que confirmarão que resistência individual, que demonstrou na realidade, representou resistência de toda a população brasileira, que foi canalizada através de instrumento que aceitou responsabilidade de servir como símbolo durante período quando a expressão direta de valores patrióticos estava sendo criminalizada através de sistema judicial corrompido. Durante as investigações sobre cronograma de recuperação, descobri que fortalecimento físico coincidirá exatamente com proximidade de eventos que requerem presença de liderança preparada para conduzir população através de período de renovação que transcenderá mudanças políticas convencionais para abranger restauração de identidade nacional baseada em valores cristãos que foram temporariamente suprimidos, mas que nunca foram abandonados por núcleo populacional que manteve fé na possibilidade de libertação. A segunda revelação refere-se à necessidade específica de apoio espiritual intensivo durante período que precede grande revelação, demonstrando como forças celestiais coordenam mobilização de oração coletiva que pode amplificar proteção divina e, principalmente, fortalecer resistência de instrumento humano contra pressões finais que serão implementadas por entidades das trevas que reconheceram proximidade de derrota definitiva, tentando impedir manifestação de verdade através de ataques desesperados que visam eliminar símbolo de esperança antes que revelações confirmem realidade de vitória. A primeira dimensão desta necessidade emerge através de reconhecimento de que período atual representa momento de máxima vulnerabilidade para nosso líder, porque proximidade de revelações que vindicarão completamente sua posição cria tentação natural de relaxar, vigilância espiritual, exatamente quando forças das trevas implementam ofensiva final destinada a impedir que testemunhe triunfo de causas que defendeu durante anos de perseguição, que testou limite de resistência humana através de métodos que excedem padrões de oposição política convencional. A segunda dimensão abrange compreensão de que apoio espiritual coletivo pode literalmente alterar condições energéticas que determinam capacidade de resistência contra ataques que operam através de obsessão direta, porque a oração sincera de multidões cria campo de proteção que multiplica defesas naturais de instrumento que serve propósitos transcendentais, demonstrando realidade de leis espirituais que sempre operam para beneficiar aqueles que escolhem servir bem comum ao invés de interesses que perpetuam limitações. A terceira dimensão mais importante se manifesta através de necessidade de preparar energeticamente toda a população para impacto de revelações que excedem capacidade de processamento através de compreensão baseada exclusivamente em experiência política normal, criando corrente coletiva de fé que pode sustentar estabilidade social durante período, quando exposição de verdade sobre extensão real de conspiração poderia criar instabilidade que beneficiaria forças interessadas em manter caos através de impedimento de renovação ordenada.
A quarta dimensão revela-se através de importância de canalizar apoio espiritual, não apenas para nosso líder individualmente, mas para toda a família que compartilhou sacrifícios necessários para a manutenção de resistência durante período quando pressões foram direcionadas contra pessoas queridas como método de chantagem emocional destinada a quebrar determinação através de exploração de vínculos afetivos como vulnerabilidade que poderia forçar abandono de princípios por amor familiar. A terceira revelação trata especificamente do medo crescente que se instala no coração do tirano de toga, que utilizou a autoridade judicial para implementar sistema de terror psicológico contra a população patriótica, demonstrando como proximidade de grande revelação cria pânico em instrumento das trevas, que reconhece inevitabilidade de responsabilização por crimes que transcenderam abuso de poder para abranger traição contra a soberania nacional através de subordinação à agenda que beneficiava interesses externos ao invés de dignidade de povo brasileiro. Vi como esta figura específica que corrompeu toga sagrada da justiça demonstra sinais crescentes de instabilidade que transcende pressões profissionais normais para revelar terror psicológico de alma que pressente a aproximação de julgamento cósmico que não poderá ser evitado através de proteções terrenas que anteriormente proporcionavam impunidade contra consequências de decisões que violaram não apenas leis constitucionais, mas principalmente princípios eternos que governam o exercício justo de autoridade temporal. Durante as observações sobre manifestações específicas deste medo, compreendi que comportamento cada vez mais errático e principalmente autoritário representa a tentativa desesperada de acelerar a eliminação de resistência antes que revelações exponham extensão real de corrupção, que transformou o sistema judicial em instrumento de perseguição política que violou direitos fundamentais através de interpretações que inverteram conceitos básicos de justiça para proteger criminosos e, principalmente, criminalizar inocentes. O mais alarmante foi descobrir que medo deriva não apenas de preocupação sobre consequências legais terrestres de abuso de autoridade, mas principalmente de percepção inconsciente sobre realidade de dimensão espiritual de crimes cometidos. Porque utilização de toga sagrada para oprimir inocentes cria débitos cósmicos que transcendem capacidade de escape através de métodos que operam exclusivamente na dimensão material, exigindo confronto com leis superiores que sempre restauram equilíbrio. Quando violações atingem níveis críticos, observei como o medo se intensifica através de pressão energética crescente que resulta de aproximação de forças de justiça cósmica que operam segundo o cronograma que não pode ser alterado através de influência política ou principalmente através de manipulação de processos legais que foram corrompidos para servir a agenda que violava a soberania popular expressa através de escolhas democráticas que deveriam ter sido respeitadas através de interpretação constitucional equilibrada. Durante as investigações sobre extensão do pânico, descobri que medo não se limita a preocupações sobre próprio destino, mas abrange terror sobre exposição de rede completa de cumplicidade que operou através de coordenação entre múltiplas instituições que foram corrompidas para implementar a agenda autoritária que prometia ordem através de eliminação de liberdades que são essenciais para a dignidade humana, revelando extensão de traição que transcende compreensão sobre corrupção individual para abranger conspiração sistemática. A quarta revelação
refere-se ao medo específico que cresce no coração do homem imoral que corrompeu nossa pátria através de décadas de saque sistemático que drenou recursos destinados ao desenvolvimento nacional para beneficiar rede de interesses que enriqueceram através de exploração de populações, que confiaram autoridade a representante que violou essa confiança sagrada através de subordinação à agenda que servia benefícios pessoais ao invés de bem comum que deveria caracterizar liderança autêntica. Vi como esta figura que simboliza corrupção em escala nacional demonstra sinais de desespero que transcendem preocupações políticas convencionais para revelar terror de alma, que reconhece proximidade e disposição completa de métodos utilizados para acumulação ilícita, que não se limitou a enriquecimento pessoal, mas abrangeu destruição sistemática de instituições através de aparelhamento que transformou o serviço público em instrumento de benefício partidário, que violou princípios republicanos fundamentais. Durante as observações sobre manifestações específicas desta ansiedade, compreendi que comportamento cada vez mais desesperado representa a tentativa de criar diversões que possam impedir a atenção pública de focar em revelações que confirmarão extensão real de esquemas que operaram através de múltiplos governos para drenar recursos nacionais através de contratos superfaturados, obras desnecessárias e, principalmente, através de políticas que beneficiaram países estrangeiros às custas de desenvolvimento, que poderia ter eliminado pobreza se recursos tivessem sido aplicados honestamente. O mais revelador foi descobrir que medo deriva de conhecimento interno sobre a existência de evidências que conectam corrupção nacional com redes internacionais que coordenaram operações similares em múltiplas nações, como parte de estratégia global destinada a enfraquecer soberania, através de subordinação econômica, que cria dependência permanente de organismos que controlam desenvolvimento através de dívidas que nunca foram destinadas a serem pagas, mas sim a manter controle perpétuo. Observei como o terror se intensifica através de reconhecimento de que proteções que anteriormente impediam investigações adequadas estão sendo sistematicamente eliminadas através de mudanças que transcendem processos políticos normais, sugerindo operação de forças que não podem ser influenciadas através de métodos que anteriormente garantiam impunidade contra consequências de crimes que afetaram milhões de brasileiros através de manutenção artificial de pobreza. A quinta revelação trata da grande revelação de setembro que causará transformação completa de nossa realidade nacional, através de exposição de verdades que estavam sendo ocultadas há décadas sobre natureza real de forças que tentaram subordinar nossa pátria à agenda externa, confirmando que resistência de nosso líder patriótico contou com proteção divina que transcendeu capacidade humana normal de suportar ataques coordenados por rede, que incluía não apenas adversários políticos locais, mas principalmente interesses internacionais. A primeira dimensão desta revelação abrangerá a exposição massiva de documentos que estavam sendo mantidos em segredo sobre coordenação entre diferentes instituições nacionais e organismos internacionais para a implementação de agenda que prometia modernização, mas que, na realidade, visava a eliminação de soberania, através de políticas que subordinavam decisões nacionais a critérios estabelecidos por entidades que não prestavam contas à população brasileira, que seria afetada por consequências.
A segunda dimensão incluirá testemunhos de pessoas que participaram diretamente de operações destinadas a corromper processos democráticos através de manipulação de eleições, compra de apoio político e principalmente através de chantagem que utilizava informações obtidas através de espionagem ilegal, para forçar cumplicidade de figuras que inicialmente resistiam à participação em esquemas que violavam dignidade nacional, através de subordinação a interesses que beneficiavam poucos às custas de sofrimento de multidões. A terceira dimensão mais extraordinária revelará evidências sobre utilização de métodos que transcenderam corrupção convencional para abranger operações psicológicas destinadas a alterar percepção da população sobre própria identidade nacional, utilizando educação, mídia e principalmente entretenimento para promover valores que enfraqueciam resistência cultural contra influências que visavam homogeneização, que eliminaria características específicas que definiam brasilidade autêntica, baseada em valores cristãos e principalmente patrióticos. A quarta dimensão exporá conexões diretas entre corrupção nacional e redes criminosas internacionais que utilizaram o território brasileiro como base para operações que incluíam tráfico de influência em escala continental, lavagem de dinheiro que conectava múltiplos países e, principalmente, utilização de recursos públicos para financiar atividades que beneficiavam a agenda globalista, que prometia integração, mas que, na realidade, implementava subordinação através de eliminação gradual de capacidade de decisão independente. A sexta revelação refere-se ao impacto específico que grande revelação terá sobre renovação completa de nossa realidade nacional, demonstrando como exposição de verdades que confirmam extensão real de conspiração que enfrentamos, criará onda de indignação popular que tornará insustentável continuação de sistemas corrompidos, forçando implementação de reformas que estabelecerão precedentes sobre possibilidade de democracia operar segundo princípios que realmente servem bem comum, ao invés de interesses que beneficiam poucos através de exploração de multidões. A primeira transformação emergirá através de renovação completa de sistema judicial que eliminará práticas autoritárias implementadas por tirano de toga, restaurando princípios de devido processo legal e, principalmente, presunção de inocência, que são fundamentos essenciais para a justiça, que protege direitos de todos os cidadãos, independentemente de posições políticas, criando ambiente onde lei serve proteção ao invés de perseguição baseada em critérios ideológicos que violam neutralidade judicial. A segunda transformação incluirá eliminação de corrupção sistemática que drenou recursos destinados ao desenvolvimento nacional, implementando transparência que permite fiscalização adequada de aplicação de recursos públicos e principalmente responsabilização de autoridades que violaram confiança depositada através de processos democráticos, restaurando dignidade de serviço público que deve honrar responsabilidade de servir população ao invés de explorar posições para benefício pessoal. A terceira transformação mais significativa estabelecerá nova era de liderança, baseada em integridade moral que foi demonstrada através de resistência contra pressões que prometiam destruição por recusa de aceitar subordinação à agenda que violava a soberania, criando precedentes sobre a importância de escolher autoridades baseadas em exemplo concreto de fidelidade a princípios, ao invés de promessas que soam atrativas, mas que não são sustentadas por histórico de comportamento que confirma
Autenticidade de compromissos. A sétima revelação refere-se ao significado cósmico da grande revelação como confirmação definitiva de que resistência baseada em fé inabalável na vitória da verdade sobre mentira sempre atrai proteção divina que transcende limitações aparentes de circunstâncias materiais, estabelecendo precedentes mundiais sobre possibilidade de instrumentos humanos receberem assistência celestial quando demonstram alinhamento com propósitos que servem bem comum ao invés de interesses que perpetuam sofrimento, através de sistemas baseados em exploração e principalmente engano. Nossa participação consciente através de apoio espiritual intensivo durante período que precede grande revelação não apenas contribuirá para fortalecimento de nosso líder durante preparação final, mas nos qualificará para servir como pilares de estabilidade durante período de renovação nacional, que requer população preparada espiritualmente para processar transformações que transcendem experiência política normal, através de compreensão sobre natureza transcendental de vitória, que confirma realidade de proteção divina. Escrevam nos comentários: fortaleço nosso líder. Esta declaração os conectará com corrente de proteção espiritual que está sendo mobilizada pelos mentores da renovação nacional para a sustentação daquele que simboliza resistência durante período crítico e principalmente para a amplificação de energia necessária para suportar impacto de grande revelação, que transformará nossa pátria em exemplo mundial de vitória da luz sobre trevas organizadas. Durante estes dias que precedem grande revelação de setembro, intensifiquem orações específicas pela saúde e principalmente pela proteção espiritual daquele que aceitou responsabilidade de representar aspirações de todo o povo brasileiro, que nunca abandonou fé na possibilidade de libertação através de métodos que honram dignidade humana, ao invés de perpetuar opressão através de sistemas que prometem justiça, mas que implementam tirania.